Olá! Segunda-feira, 20 horas, dia de live. Um prazer te ter por aqui para a gente poder falar mais sobre temas que envolvam o mundo da nutrição infantil. Eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, trabalho com educação alimentar e nutricional e hoje faço capacitação de profissionais que queiram adentrar nesse mundo maravilhoso que é a educação alimentar e nutricional infantil. Então, você que está por aí me vendo agora, participando aqui ao vivo, coloca para mim o seu nome, de onde você está falando e com que você trabalha, que eu quero te conhecer um pouquinho melhor também. Todas as segundas-feiras, como eu disse, nós temos live aqui na página da Atitude Nutrição. E cada segunda-feira eu trago um tema diferente. E para essa segunda, eu escolhi um tema que eu poderia dizer que levantou muitos comentários e dúvidas e curtidas e compartilhamentos semana passada, que foi sobre um post que eu fiz falando de nós, nutricionistas, prescrevermos felicidade na prescrição nutricional. E aí eu quero te perguntar, você já prescreveu alguma vez felicidade? Já levou esse tema para as famílias? Já levou esse tema para os cuidadores, para as escolas? Ou será que a gente está simplesmente e somente falando sobre a qualidade nutricional da dieta, esquecendo de todo esse outro entorno que vem com relação ao comer? Por isso que eu trouxe para hoje essa discussão do tema felicidade, tá certo? Para eu começar a contar um pouco, adentrar nesse tema, eu quero contar para vocês uma música que eu escutei. Estava numa escolinha na hora da refeição das crianças pela primeira vez e os professores levaram essas crianças ao refeitório, as crianças se sentaram, crianças muito felizes, muito alegres e vivazes, animadas pelo horário da refeição, com fome inclusive, né? Questionando já o que tinha e foram cada uma sentando, procurando o seu lugar e todo mundo ficou quietinho, eles fizeram uma oração e cantaram, né? Na verdade, era uma oração cantada, e no final eles falaram assim: quando eu como, eu não converso e não deixo o resto. E o início dessa musiquinha era muito bonitinha, despertava várias emoções boas, mas o encerramento, olha só: quando eu como, eu não converso e não deixo o resto. Então, primeiro, a gente está despertando que tipo de sentimento ao finalizar uma música para adentrar o horário da refeição dessa maneira? Que sentimentos que a gente está despertando? O que a gente está querendo levar para aquela mesa? E esse, é claro, é um exemplo que me chamou muita atenção, mas o que é que às vezes, sem mesmo a gente falar, sem mesmo a gente colocar em palavras, a gente está levando de sentimento para a mesa? O que essas famílias estão levando? O que a escolinha está proporcionando na hora da refeição? E nesse sentido, é importante a gente lembrar as famílias, os cuidadores, que a felicidade ela é necessária na hora da refeição. Eu já falava sobre as crianças poderem, justamente por conta dessa musiquinha, das crianças poderem conversar com os amigos ali no refeitório, de ser um momento feliz, de descontração, de alegria, da gente até poder levar uma música, às vezes, para esse horário. E né, nessa mesma época eu fiz um curso com a Patrícia Junqueira. A Patrícia Junqueira é uma fonoaudióloga que trabalha com dificuldades alimentares. E eu lembro que, assim, a hora que eu me identifiquei logo de começo com ela foi quando ela disse que era importante falar para as famílias que a primeira convidada para a mesa deve ser a felicidade, deve ser a alegria. Porque sem isso não existe ali o início da refeição de uma maneira que faça sentido, sabe? Porque o que acontece? O que os pais querem muitas vezes quando eles buscam o nutricionista para falar sobre a alimentação do filho, hoje, graças a Deus, nós já temos muitas famílias que procuram para começar bem, digamos assim, para começar direito, para se informar o que oferecer para os bebês lá na introdução alimentar. Então, eu percebo que está mais difundido entre as famílias a necessidade de conversar com o nutricionista para conseguir mais informações sobre essa fase da introdução alimentar, de como alimentar uma criança, um bebê,
e temos muitos bons profissionais falando desse assunto, mas ao mesmo tempo eu percebo que as famílias que chegam depois desse momento, um pouco depois, elas chegam por uma necessidade de ou o filho não come, né? Ou elas estão com alguma dúvida em relação ao peso da criança, uma criança de baixo peso, que não está ganhando peso, uma criança que ela está achando que tem um peso excessivo, ou porque já está apresentando alguma questão com relação à alimentação. E aí a gente fica ali, debruçada, procurando os motivos pelo qual a criança não come, pelo qual não está ganhando peso, pelo qual ganhou peso além da conta. E a gente vai vendo tudo que está dentro da prescrição nutricional, tudo que a gente tem capacidade de avaliar de micro, macronutrientes, faz recordatório. E muitas vezes a gente esquece de olhar para a parte do comportamento e até de orientar essa parte para as famílias. Porque as famílias, quando elas chegam nessa situação, que elas procuram o profissional, na grande maioria das vezes, elas já estão perdidas, elas já estão num momento onde a relação geral das crianças com a família e com a comida na hora do almoço, do jantar, dos lanches, enfim, das refeições que eles fazem em conjunto, está totalmente desorganizada, desordenada, onde não tem felicidade nenhuma, onde a gente só vê brigas, onde a gente só vê choro, onde a gente vê uma mãe angustiada porque a criança não está querendo comer aquilo que ela fez. Isso se quiser comer alguma coisa que tá ali, né? Ou então a gente vê o pai que chega cansado ali do serviço e que diz que não quer ficar naquele ambiente. Então, imagina, se a gente, enquanto adulto, né, pessoas já formadas, se a gente adentra um momento da refeição com brigas e a gente não quer estar ali, como é para uma criança? Eu sempre falo isso para os pais, quando eles falam, Carol, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço, porque eu só quero fugir da hora que está chegando o horário do jantar, porque eu não sei o que eu faço. É um pé de guerra. Aí eu falo, se você quer fugir, você acha que o seu filho quer fazer o quê? Fugir junto, de preferência de mão dada com a pessoa que ele mais ama, que é você, a mãe dele, né? E às vezes é aí que vira uma chavinha, da gente mostrar que aquele momento da refeição não tem nada a ver com o fato da criança não querer o brócolis, da criança não querer o legume no prato, não querer a salada, que não tem a ver com isso. Tem a ver com uma falta de envolvimento, de prazer, de felicidade na hora daquela refeição, entende? E nessa de falar para a família, de levar para a família essa importância da felicidade, a gente consegue também ir descobrindo questões do que está acontecendo no horário da refeição para não levar, na verdade, a felicidade. Então, o que é que está acontecendo? Busca perguntar para as famílias o que está acontecendo para essa refeição não ser feliz. Qual é o ponto? O ponto é que a criança não quer comer, o ponto é você que talvez está cansada nessa hora, e aí também não tem aquele aporte lúdico de paciência, de contato com essa criança, e ela responde a isso de uma outra maneira que não é comendo, e sim querendo mostrar que ela também é um ser ali presente, que precisa de atenção, que tem necessidades de interação com você, e se você não está dando essa interação, começam essas brigas, tá? E aqui, gente, tô deixando bem claro que eu estou falando no geral, a gente precisa ter um olhar para toda criança que chega até nós, se essa criança é seletiva, se essa criança tem dificuldade alimentar, se é uma anafobia, se é uma questão de comportamento, o que está por trás, e daí vem de nós procurarmos as causas, e dentro dessa busca das causas, também levantar as questões de emoção que envolvem a refeição, de emoção que envolve o ato de comer, de até saber da própria família, da própria escola, do cuidador que alimenta, o que ele sente nesse momento, qual é a emoção que emana nele. Eu lembro de conversar com uma professora e nós estávamos tendo dificuldade naquela turma específica dessa professora com algumas crianças que não estavam querendo comer na hora do almoço, elas não estavam querendo, principalmente saladas e legumes. E aí fui buscar entender o que estava acontecendo com toda aquela turma.
E eu conversei com a professora, eu falei, quando você serve para eles a comida, quando você vai pôr o pratinho deles, o que você sente? O que passa pela sua cabeça? Aí ela falou assim, toda vez que eu for servir a comida, o que eu penso é que eles não vão gostar do legume da salada, que eles não vão querer. E é verdade, eles nunca querem. Então, para ela, existia uma associação de causa e efeito, de tipo, eles não gostam mesmo e eu vou servir cada vez menos porque eles não gostam e eu não vou insistir porque eles não gostam. Mas o que estava emanando de sentimento dela? De que as crianças não iam gostar. E isso ficava visível no rosto dela, ficava visível na interação que ela fazia com as crianças, até na própria energia que ela colocava naquele pratinho quando ela estava servindo a comida. E aí foi todo um trabalho com essa professora para ele entender que as crianças são capazes de gostar, que legumes e verduras são para a criança. E a partir de quanto mais ela confiou, as crianças também passaram a querer mais. E a gente transformou aquela relação dessa professora com as crianças, com aquele prato de comida, num momento de felicidade, de alegria. Eles tinham todo um ritual de música que eles faziam para começar essa refeição, era alegre. Cada vez um coleguinha tentava fazer a descoberta do que é que tinha na refeição, e a professora fazendo a brincadeira com ele, se era ou se não era aquele alimento. Então, quando a gente traz para a hora da refeição a felicidade, a curiosidade, a descoberta, uma boa relação muda a forma como a gente vai comer, como aquela criança vai comer. Muda para você adulto e muda para a criança muito mais, porque a criança ela está exposta aos sentimentos de uma maneira que nós já estamos um pouco mais protegidos, diríamos. A criança não entende bem essas emoções que vêm de dentro. E às vezes um momento ali de uma bronca que ela leva na hora da refeição é motivo para ela não querer comer mais nada. Porque não é igual a gente que separa às vezes o sentimento. E olha que mesmo enquanto adulto é difícil separar. Então, para a criança, ela tá ali, o momento tá tenso. Minha mãe tá com a cara fechada, porque brigou com meu pai, que tá com a cara fechada também. Não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Ou então, se a gente tá falando de crianças maiores. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em matemática. Não tenho ido bem nas provas de matemática na escola. E eu sei que todo horário de refeição a pergunta que me fazem é: qual foi a tua nota em matemática? Como que tá o teu estudo em matemática? E eu estou com dificuldades em matemática. O que emana de sentimento aquele horário? Não emana prazer, não emana felicidade. Não estou dizendo que nós não tenhamos que conversar com a criança sobre a necessidade dela estudar mais matemática, que a gente não tenha que olhar de perto e acompanhar e entender o que está acontecendo. Mas eu vou trazer esse assunto para a hora da refeição? Se esse assunto não vai levantar a felicidade? Então, eu sempre busco também trazer para as famílias que, além do horário da refeição ser um momento de eu conversar com os meus filhos, e por isso ele é importante, eu tenho que escolher quais assuntos eu vou conversar naquele momento, o que eu vou falar com essa criança nesse momento. Se eu sei que é uma criança que ela tem mais dificuldade em experimentar novos alimentos, eu vou ficar falando sobre experimentar aquele alimento o tempo inteiro? Para quê? Para criar uma angústia? Para a criança ficar pensando, nossa, e se eu não gostar? Minha mãe vai ficar triste. Nossa, para criar isso, não. Vamos falar sobre outro assunto. Se eu sei que o problema na escola está rolando lá com a matemática, eu vou falar disso na hora da refeição? Não. Vamos falar na hora que a gente está recolhendo os pratos da mesa? Vamos chamar para conversar? Vamos sentar depois da refeição? Vamos ter um horário para falar sobre esses estudos? E aí, o que vem de mais fácil, então, para fazer esse horário é eu perguntar para a criança se eu passei o dia inteiro sem vê-la. Hoje a gente tem crianças aí de ensino fundamental que ficam horário integral na escola, às vezes até crianças de educação infantil. O que eu posso falar para ela? Olha, filho, o que você gostaria de me contar hoje? O que aconteceu hoje que você gostaria de me contar? E se partir dele me trazer alguma coisa que não é feliz, algum problema que ele teve na escola naquele momento, é porque ele está confiando em mim enquanto família para falar daquilo. Mas não sou eu que vou botar o dedinho na ferida ali na hora. Entende? Não sou eu que vou despertar no momento da refeição, que deve ser um momento de felicidade, de prazer. Problemas que eu posso conversar dali um pouco. Então, eu busco conversar com as famílias essa questão e de como eles podem trazer felicidade para a hora da refeição. Como a gente pode fazer isso?
né? Eu já vou colocar para vocês. Uma maneira, e aí, é claro, tudo depende da idade da criança. Quando eu estou falando de bebês, crianças ali na introdução alimentar, bebezinhos, até 1 ano, 2, na verdade, porque para mim até 2 anos eles são bebês, a gente tem que dar oportunidade para essa criança. O jeito de ter a refeição mais feliz é essa criança poder explorar o quanto ela quiser. A gente ter tempo para oportunizar momentos, para olhar essa criança com felicidade, para abrir sorriso, para dividir aquele momento com ela. Tem um estudo, eu já li ele há algum tempo, eu não vou lembrar agora exatamente quem era, mas eles fizeram, era assim, tinha uma câmera que filmava a expressão da mãe ou da pessoa que ia alimentar a criança, um bebê. E quando essa câmera, na verdade, ela pegava microexpressões da face que dizem coisas, certo? Nossa face diz se eu tô feliz, se eu tô ansiosa, se eu tô insegura, se eu tô em dúvida. Nossa face diz muitas coisas. Então, davam para essa mãe, por exemplo, um alimento para ela dar para o seu filho ou para o cuidador dar para essa criança. E esse alimento, ele não era algo que o cuidador, que o adulto não gostava. A expressão da pessoa mudava e isso refletia o comportamento do bebê. Por quê? O bebê está reagindo à expressão que está ali na frente dele. E quando outra pessoa vinha com aquele mesmo alimento, uma outra expressão, o comportamento se modificava. E isso comprovando que os bebês reagem às nossas emoções. Eles são muito esponja, gente, muito esponja. Por isso é tão importante a gente estar feliz no momento da refeição. Se na hora que eu vou alimentar um bebê, eu falo para as cuidadoras, elas ficam em geralmente 2 pessoas numa turma, e às vezes mais, né? E depende do número de alunos, na verdade, mas assim, sempre tem mais de uma pessoa. Eu falo, gente, se você, por qualquer motivo, não está se sentindo bem, não está se sentindo feliz, não está aberta nesse momento para oferecer a refeição para a criança, procura você ir fazer outra atividade e manda a outra cuidadora que está mais aberta e mais pronta para ir alimentar essa criança. Porque ela vai ter mais condições de trazer a felicidade para o momento da refeição, tá bom? E a gente percebe realmente que em dias que as coisas estão meio que o caos, assim, tudo está acontecendo, bebê com febre, às vezes bebê com intestino mais solto, precisando de mais atenção, isso vai para a hora da refeição como um momento mais tenso, certo? Porque existe uma tensão no ambiente, e essa tensão se reflete em pratinhos que não são tão explorados, crianças que choram na hora da comida. E então é importante a gente conseguir, às vezes, um tempo para desvencilhar essa angústia que a gente está, essa frustração, seja o que for, que sentimento for, parar e trazer a hora da felicidade. Falar, não, tudo bem, tudo isso está acontecendo, ok, eu vou resolver daqui a pouco, mas agora é um momento feliz de eu alimentar essa criança, de eu permitir que ela tenha uma boa relação com esse horário, e eu vou lá, de coração aberto, cheia de felicidade, de poder participar desse momento, tá? Claro que não é todo dia que a gente consegue, nós também temos sentimentos, mas se a gente exemplifica isso para as famílias, eu acredito que fica mais fácil eles entenderem como levar essa felicidade à mesa. Quando a gente está falando de crianças maiores, aí crianças a partir de 2 anos, idade pré-escolar de 2 a 6 anos, crianças nessa idade, elas reagem ao lúdico, elas reagem à brincadeira. Então não adianta eu querer botar a criança lá para aprender bons modos na mesa e ela não poder se comunicar, ela não poder se divertir, ela não poder brincar. E aí vamos entender algo que eu acho que eu já até falei em algum vídeo aqui pelo Instagram e Facebook, sobre brincar na hora da refeição. É diferente quando eu brinco com algo que nada tem a ver com a refeição. Então, quando eu levei um carrinho para a mesa e eu estou brincando com o carrinho e alguém tá me chuchando a comida lá na boca. Isso é uma coisa. Outra coisa é se esses carrinhos vão carregar os brócolis até ali o meu prato
e eu vou pegar esse brócolis e vou comer. Relação com o alimento. Não tô tirando a percepção do alimento. Não tô usando o carrinho para fazer a criança não ver o brócolis. Eu estou usando o carrinho para a criança ver o brócolis. Para mim, isso é bem diferente. Quando eu falo de brincar com a comida, de a gente estar ali fazendo brincadeiras que envolvam a comida, e outra coisa é fazer brincadeiras que tirem o foco da criança da comida, tá? Brincadeiras que envolvam a comida trazem felicidade para a mesa. Eu poder fazer meu prato, quando eu estou numa fase de desenvolver autonomia, traz felicidade à mesa. Eu dividir essa refeição com os entes da minha família que eu mais amo, traz felicidade à mesa. Porque às vezes, devido aos horários, essas crianças comem sozinha também. E aí o que eu digo para a família é, olha só, se seu filho vai jantar às 6 horas da tarde, 6 horas da tarde está muito cedo para você, será que você não consegue comer alguma coisa com ele esse horário? Algo do que você vai oferecer no jantar, você não consegue se sentar e comer esse algo com ele? Isso traz felicidade também para o horário da refeição, sabe? E a gente mostrar, então, para essas crianças que elas têm autonomia, que elas podem participar, que elas podem colocar a comida à mesa, e aí que a gente pode brincar com a comida na boca, que o tomatinho pode explodir na boca, que eu consigo segurar no meio do meu dente a vagem e que consigo balançar e depois triturar. Isso é brincadeira que está trazendo felicidade para o momento da refeição, tá? Quando eu estou falando aí de crianças maiores, nos escolares, a partir de 6 anos, a gente consegue trazer essa felicidade com a presença. Sempre a presença é mega importante para as crianças. É importante para os adultos também, né, gente? Mas para as crianças é muito importante essa presença da família. Então, isso traz a felicidade. A criança poder decidir traz felicidade também para esse momento da refeição. Então, imagina que prazeroso que é eu escolher uma das refeições da semana. Um dia quem vai escolher meu pai, outro dia quem vai escolher minha mãe, outro dia quem vai escolher sou eu. Que prazeroso é eu poder participar daquela refeição, de montar aquela refeição e ter a minha família inteira degustando isso. Que prazeroso é eu poder conversar sobre assuntos que me trazem felicidade. Eu poder contar o meu dia, contar aquilo que eu quiser, tá certo? E aí que entra aquela história da matemática, que não é a gente ficar cutucando a ferida, a gente abrir o espaço para que ele conte o que ele quiser. Para que seja um momento onde a gente se divirta, que a gente ria, que a mãe conte algo engraçado que aconteceu com ela, que o pai lembre de uma história antiga dele, quando ele estava comendo num determinado horário e algo aconteceu e que todo mundo vai poder rir. Que felicidade a gente está despertando. E aí, nutre algo que pode te levar a um diferencial para você. É claro, você vai fazer a sua prescrição nutricional se você está no consultório. E ali no final, coloca mesmo como prescrição felicidade à mesa. Felicidade na hora da refeição. Coloca uma carinha, um carimbinho. Leva isso para a família. Faz a família entender isso, que é muito importante. Conversa com ela sobre a questão da felicidade. Eu não vejo nutricionistas, no geral, prescrevendo felicidade. Olha o diferencial que você vai levar. Isso é se importar genuinamente com a criança. Porque eu entendo que quando a gente ali adequa o cardápio bonitinho, a gente está preocupada com ela. Quando a gente faz o cardápio da escola, dentro de todas as necessidades, a gente está preocupada com elas. Claro, mas do que adianta se essa criança não come? E por que essa criança não come? Muitas vezes porque está faltando a felicidade, está faltando ingrediente especial, entendem? E falando sobre emoções, quando vocês perceberem que as crianças elas estão tendo dificuldade com a alimentação, porque elas não estão sabendo expressar emoções, eu tive um caso, por exemplo, numa escola, de uma criança que todo jantar ele estava chegando assim aos berros no refeitório, não era chorando, era aos berros. Teve uma vez que eu estava na cozinha e na hora que eu saí ele estava agarrado tipo uma pilastra. Não quero! Gritando. Falei, nossa, o que aconteceu? E a professora falou, é a hora dele comer e agora ele não quer ir. E assim, já estava um clima de tensão, né? Eu falei, tudo bem, deixa ele aqui comigo, deixa eu conversar. Quando eu fui conversando, que eu entendi, na verdade, não é que ele não queria comer. Ele não queria ter parado de brincar.
O jantar era opcional, ele era uma criança que jantava, mas os amigos, alguns amigos dele, ficaram na sala brincando. E ele queria estar brincando, ele estava com raiva porque ele queria brincar. E aí a gente tem que trazer para a criança esse sentimento. Olha só, eu entendo que você gostaria de estar lá, que você agora está se sentindo com raiva. A gente tem que dar nome para isso. Porém, é importante também que a gente vá se alimentar. Você não tá com fome agora? Não, eu não tô, porque ele já estava com essa raiva emanada, né? Mas no outro dia, quando a gente fez um trabalho de conversar e falar, olha, agora, daqui 10 minutos, você brinca mais um pouquinho, daqui 10 minutos, a gente vai pro refeitório para você poder jantar, tudo bem? E os seus amigos que não jantam vão ficar aqui, você vai lá, janta e volta e eles vão estar te esperando. Gente, foi tudo tão mais tranquilo. E aí ele até brincou comigo e falou, tia Carol, hoje eu não vim com raiva, porque eu sabia que eu ia poder voltar, ia dar tempo de eu brincar depois. E aí essa criança vai mais feliz para aquele momento, porque ela entende o sentimento dela. Não entender o próprio sentimento é muito difícil. E eu gosto da gente trabalhar aqui, eu tenho... Isso é um recurso muito simples para se fazer, tá? São carinhas, é EVA, um palitinho, e aí carinhas das crianças. Criança feliz. Quando a criança não está querendo comer ou ela não está sabendo expressar o sentimento dela, eu sempre pergunto para ela, como você está se sentindo nesse momento? Tá feliz? Não tá nem aí? Tá achando tudo maravilhoso? Tá apaixonada? Tá com medo? A gente precisa dar nome para os sentimentos. As crianças precisam entender esses sentimentos. Enfim, tem várias outras plaquinhas, vários outros sentimentos que a gente pode trazer. Essa é uma forma de se fazer. Existe essa outra forma que é você fazer um reloginho. Aqui está faltando acabar de construir, mas vai ficar com uma setinha que aponta para alegria, para raiva, para o medo. Porque quando a criança sabe o que ela está sentindo, é muito mais fácil ela se libertar daquela sensação e a gente conseguir conduzi-la a um momento de refeição, de paz, de tranquilidade, de felicidade, certo? Isso serve para crianças, tanto as menores quanto as maiores, gente. A partir do momento que elas começam a verbalizar, a gente pode ajudá-las a verbalizar essas emoções. E aí falar para os pais, olha só, seu filho sente, né? Seu filho sente assim como você, só que diferente de você, muitas vezes ele não sabe dizer o que ele sente. Então você pode ajudá-lo a expressar isso melhor, certo? Deixa eu ver, teve uns comentários aqui, eu vou dar uma lida agora para a gente poder continuar. A Wendy falou que é de Mariporã, ama a Patrícia Junqueira. A Patrícia Junqueira é muito boa, é a fonoaudióloga que eu falei no começo, que trabalha com dificuldades alimentares. E ela trabalha com terapia alimentar infantil, mas não é nutricionista. Tem o Comer, Brincar e Amar. Que legal! Não é só, aliás, um nutricionista que vai trabalhar com questões da alimentação. Quando a gente tem uma equipe multiprofissional para trabalhar questões da alimentação, a gente ajuda mais as crianças, principalmente as crianças em dificuldade alimentar. Só que para isso, o ponto é eu identificar o que está levando àquela situação, para daí propor tratamento. Às vezes chegam para mim e falam, Carol, me ajuda, porque essa criança está acontecendo isso. Eu falo, eu não tenho como te ajudar sem ver essa criança, sem entender essa criança, sem entender a rotina dela, porque tem muita coisa por trás que está trazendo esse sintoma, né? O que está trazendo esse sintoma? Se eu ficar tratando só o sintoma, eu não trato a causa, eu não corrijo o que precisa ser corrigido. E aí a gente vai fazendo uma bola de neve de problemas. Tanto que foi disso, de tantos pedidos que eu tinha, que eu falei, não, tá na hora de eu construir o curso online. E aí foi que veio o programa Brincar de Comer, para que outras nutricionistas tenham ferramentas para atingir essas crianças, para falar com essas crianças. Porque eu sozinha não chego em todo lugar desse mundo, né? E graças a Deus, hoje tem vários nutricionistas, são dezenas de nutricionistas do curso que estão chegando, cada uma na sua cidade, a mais pacientes, a mais escolas, podendo levar essa relação mais de paz e de felicidade com a comida para essas crianças. A Natália marcou uma colega. Bárbara, qual o nome dela? Dela quem, Bárbara? Não sei de quem você estava perguntando. Aí vamos lá, Fernanda. Muitas vezes falta ouvir a criança realmente, perceber que o problema é naquele momento, pois às vezes as atitudes simples são as soluções. Justamente, às vezes a gente acordar com a criança
de olha, você tá vendo agora o programa, seu programa preferido, tudo bem, ele vai acabar daqui 10 minutos, então a gente vai esperar 10 minutos para poder comer. E tá tudo bem isso. Isso não significa que a criança tá mandando em mim, porque aí os pais às vezes acham que não, eu mando, então desliga a TV e vai comer agora. Aí a criança vai fula da vida comer e não quer comer. E aí chega lá no teu consultório a reclamação de, olha, meu filho parou de almoçar, não quer almoçar. E aí você vai procurar qual é o problema. O problema é que toda hora de almoço é a hora do programa preferido dele. Vão lá e desligam a TV e ele vai ter da vida pro almoço. Simples. Por isso que a gente tem que olhar muitas vezes além do que está sendo dito pra gente. A gente precisa ir fazendo perguntas, entrando ali a fundo no que realmente é a causa para propor a solução que seja melhor, porque senão eu falo, não, tudo bem, ele pode estar enjoado então da comida, eu vou te passar aqui, ó, um cardápio novo, receitas novas, diferentes, que você vai fazer com a criança, faz a carinha lá na hora no prato, leva a felicidade para a mesa, vai você feliz, mas você entende que há 5 minutos atrás ele teve um problema grande para ele, e aí a gente entender que as crianças sentem, que as crianças têm questões também, certo? Ai, o meu nome é Bárbara, eu sou Carol, chamo Carolina Albuquerque, sou nutricionista e trabalho com educação alimentar e nutricional e hoje com capacitação de nutricionistas. Se você é sua primeira vez aqui, seja bem-vinda, tem muito conteúdo aqui na página da Atitude em Nutrição para você poder aproveitar, tá bem? Gente, agora vamos lá, vamos para o momento de dúvidas. Vocês que estão por aí, que dúvidas vocês têm sobre isso? Eu estava vai colocando para mim as dúvidas aqui nos comentários, porque elas demoram um pouquinho para chegar. Existe um delay entre o que eu falo, o que vocês escutam e o tempo que vocês escrevem, eu recebo comentário. Mas para a gente poder fazer, né, um fechamento sobre isso da prescrição nutricional, eu tenho algumas colegas e alunas, enfim, que são do ramo do consultório, fazem atendimento clínico. E uma delas me mandou ela fez mesmo um carimbinho lá da felicidade no final, ela viu o post, fez, e ficou uma graça. Isso não deixa tua prescrição num tom infantil, nada do tipo. Isso só mostra quanta preocupação você tem. Mas se você não quiser fazer esse detalhe, você pode simplesmente conversar sobre e talvez fazer acordos com a família ali, de falar com os pais, quem estiver na hora da consulta com você, ou quem você estiver orientando, e a criança. Perguntar para essa mãe o que te deixaria mais feliz na hora dessa refeição? O que seria um momento de tranquilidade para você na hora dessa refeição? E às vezes nessa você descobre que é ela não ter que sair esbaforida do serviço, chegar em casa, cozinhar tudo e preparar a mesa e dar conta ali de ser a Mulher Maravilha. Se ela tivesse que chegar e a comida estivesse pronta, ela ficaria mais feliz e tranquila. Pronto, tua orientação é que ela ou procure deixar a comida preparada na noite anterior, ou deixar congelada, ter sempre ali um congelado, ou procurar por uma empresa que ofereça uma preparação saudável para que ela tenha congelado em casa, que ela faça um prato único, e aí você dá receitas de prato único que vão no forno, que são mais fáceis. Isso deixaria essa mãe mais feliz, por consequência, deixaria a criança também. E perguntar para a criança o que te deixaria feliz na hora da refeição. Gente, tem coisas que aparecem quando você pergunta para a criança que a gente não faz ideia, assim, que a gente não imagina. Tem criança que fala que deixaria feliz no horário da refeição se ele se sentasse ao lado do irmão, que ele prefere sentar do lado do irmão do que sentar lá do lado do pai. Simples, bem simples. E se a gente não pergunta para a criança, se a gente não traz a criança como ser ativo, que tem que ser escutado, tá? Que tem capacidade de dizer o que sente com as perguntas certas, com um olhar empático, com a fala correta direcionada para ele. Se a gente desconsidera isso, olha só, uma simples solução de choro no horário da refeição, eu resolvo colocando ele para sentar do lado do irmão. Eu resolvo quando ele não precisa mais sentar na cadeirinha da criança, porque agora ele é um mocinho de 3 anos que não quer mais sentar lá no banquinho alto. Ele não quer mais isso. Ele quer ser parte da família toda, ele quer sentar na cadeira igual todo mundo. Simples, né? Eu tive uma criança que a gente resolveu um horário da refeição com isso. Não queria mais sentar na cadeirinha do bebê, porque ele não era bebê, ele era mocinho. Ficou feliz, passou a comer super melhor.
Aí, né, essa é a hora que você faz o acordo com a criança. Você fala, ok, então, se a sua mãe tirar a cadeirinha lá do bebê e você poder sentar na cadeira que todo mundo senta, você vai passar a ficar mais tranquilo na hora da refeição e querer provar alguns alimentos. A gente pode, às vezes, levar coisas novas para você experimentar. Aí ele, se eu for igual todo mundo, sim. Forte, né? Porque na cadeirinha ele não era igual todo mundo. Ele era o bebezinho da família. Era mesmo, 3 anos. Você acha que os pais estão fazendo isso de errado porque querem? Claro que não, né? É só um costume. Então, quando a gente pergunta para a criança o que a deixa feliz, isso é importante. Às vezes a criança lá de 9 anos vai falar que ela ficaria mais feliz se ela pudesse, em vez de começar pela salada, ter que comer a salada, fazer um prato de salada e comer a salada, ela ficaria mais feliz se ela pudesse comer a salada junto com arroz, com feijão, com a carne no prato. Simples assim. Tive uma criança que na escola comia super bem salada, a gente serve o prato com tudo, né? Como se fosse um PF, assim, vai tudo de uma vez. E a mãe falou que em casa ela não comia salada, não comia, não comia. Aí eu falei, mas por que você não come salada na tua casa? Porque na minha casa eu preciso comer só a salada sozinha. Meus pais começam comendo sozinho a salada. E eu não gosto, tia Carol. Eu não acho isso legal, sabe? Toda vez que eu vejo aquele prato de salada, me dá até um desânimo, porque não sei, depois eu não quero comer o resto da comida. Eu quero comer o arroz, feijão e a carne depois. Então eu não como a salada. Simples, simples. Perguntar para a criança, escutar a criança, tá bom? Então vamos lá. A Magna falou que hoje uma tia a procurou na creche e disse assustada que uma criança da sala dela só se alimenta se ela cantar para ela no refeitório. O que acontece? Existem padrões, às vezes, que as crianças seguem, existem padrões também que o adulto segue. Existem crenças fortes em alguns adultos que a criança só come se ela fizer determinada ação. Então, por exemplo, pode ser que essa cuidadora já tenha fortificado em si que aquela criança só come se ela cantar. Mas ela não tenta estratégias diferentes. Ao mesmo tempo, essa criança pode estar acostumada em comer enquanto alguém canta. E aí é a hora da gente levar para essa criança a questão: olha só, agora eu vou cantar um pouquinho, agora você vai cantar um pouquinho, e agora a gente vai brincar de silêncio. Então, desafio. Quem será que consegue ficar mais tempo em silêncio? E agora a gente canta um pouco de novo. Nós criarmos maneiras e atitudes e ações para fazer esse padrão mudar. E a primeira coisa é essa cuidadora acreditar que essa criança come em outras situações. Porque se ela não acredita, qualquer ação que ela tente a primeira vez que não dê certo, ela vai sempre voltar na musiquinha, tá? E é claro, quando nós estamos falando de crianças com dificuldades alimentares mais severas, mais graves, às vezes essa criança só vai comer com a musiquinha. E aí que vem eu ter que olhar essa criança, fazer um diagnóstico do que realmente está acontecendo, do que está por trás de tudo aquilo e partir para as terapias individuais, tá bem? Gente, é isso. Eu desejo de verdade que vocês possam prescrever muita, muita felicidade para todo mundo que passar por vocês. Que vocês levem, através dos cardápios que vocês propõem, felicidade para as casas das pessoas, tá? Que vocês não desconsiderem isso. É muito importante a criança se sentir feliz na hora da refeição para estar aberta para o novo, estar aberta a provar, a conhecer outros alimentos. Porque se ela já está tensa, se ela está triste, se ela está se sentindo coagida, qualquer coisa do tipo, se não tem felicidade, não tem uma boa refeição, tá bem? E que você também, Nutri, tenha refeições felizes por aí, possa partilhar de muitos momentos de felicidade. Se você é nova, acompanhou hoje pela primeira vez essa live, gostaria de deixar o recado que toda segunda-feira, às 20 horas, temos live por aqui. E eu te espero segunda-feira que vem para a gente tratar sobre um novo tema que envolva a nutrição infantil, certo? Um beijo para você, obrigada por acompanhar e até segunda que vem.